আমরা 7 দিন যাবৎ এখানে আশ্রম কয়দিন যাবৎ 7 দিন কি হয়েছে ভাগবত শ্রবণের ফল শুনলে কি হবে? শুনলে পাপ নষ্ট হয়ে যায়। কি নষ্ট হয়ে যায়? পাপ। আর সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের পরাভক্তি শ্রেষ্ঠ ভক্তি হয়। বুঝতে পারছি? এই জন্য বলছে কেবল একদিন ভাগবত 7 দিন ভাগবত শ্রবণ করলে হবে, কতদিন শ্রবণ করতে হবে? প্রত্যেক দিন ভাগবত দুই প্রকার ভাগবতের কথা শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে। একটা হচ্ছে গ্রন্থ ভাগবত, একটা হচ্ছে ভক্ত। বললাম Então há dois tipos de Bhakta. Um é o Grantha Bhakta e o outro é o Bhakta Bhagavata. O Grantha Bhagavata você deve lê-lo e fazer kirtana dele. Então você tem que ser, e você deve servir o Bhakta Bhagavata, porque se você não servir o Bhakta Bhagavata, você não vai entender o significado verdadeiro do Grantha Bhagavata sem servir o Bhakta Bhagavata, porque isso é algo muito confidencial. O Bhagavata foi escrito na língua sânscrita, Devanagari. Ele foi o Srimad Bhagavatam foi escrito em Samadhi, na linguagem de Samadhi. Então, Vyasadeva, o próprio Vyasadeva, ele estava meditando e ele teve o Darshana do Srimad Bhagavatam. E ele teve o Darshana de todos os passatempos do Senhor. E após ter o Darshana, ele escreveu e manifestou o Srimad Bhagavatam. Então é por isso que o Srimad Bhagavatam é escrito em Samadhi Bhasha. Ele estava em Samadhi, ele estava meditando e aí ele teve o Darshana e assim ele pôde escrever. Então, para conhecer o Samadhi Bhasha, nós devemos nos abrigar no Bhakta Bhagavata. Então é dito que esse Bhagavad Tattva não pode ser compreendido por meio da inteligência ou pelo conhecimento. Havia um pandita que ele era muito egoísta. Ele sabia muitas línguas, muitos idiomas. Muitos, 7, 8, 9, 10 línguas diferentes. E ele era muito inteligente. Então ele tinha muito conhecimento. Então ele era assim uma pessoa muito erudita. E também era uma pessoa muito egoísta. Certo dia, ele foi pegar um barco. E havia um menino Brahma, né, que estava dirigindo este barco.
E o barco foi até o meio do rio. Quando ele chegou até a metade do rio, até o meio do rio, o barqueiro perguntou ao Brahmana. Perdão, foi o homem erudito que perguntou para o barqueiro: você sabe alguma coisa de geografia? E aí aquele menininho barqueiro falou: não, eu nunca fui para o colégio. Eu só faço dinheiro por dirigir, por levar este barco. E com esse dinheiro eu mantenho minha família. Quem é que não tem educação, não tem conhecimento, é uma pessoa tola. Em sânscrito é mencionado que aquela pessoa que nunca foi para o colégio é uma pessoa tola. Você deve obter o conhecimento. Então, esse conhecimento então esses estrangeiros, ele está falando com o Bengali para ele vir para frente para ele poder ouvir a palestra, e que os estrangeiros estão traduzindo para muitas línguas como russo, inglês e português. Então nas escrituras é mencionado nós devemos obter uma educação. O rei, com seus soldados, eles tomam conta dos súditos, e por isso que os súditos o respeitam. Aquele que foi educado, que tem um grau de educação elevado, é respeitado por todos. Então, o rei é muito respeitado. E uma pessoa que é muito graduada, que é muito erudita, seja lá para onde ela for, na Índia ou nos Estados Unidos e em outros países, ela vai ser muito respeitada. Perdão, está dizendo que se o rei viajar para qualquer local, todo mundo vai respeitar essa pessoa porque ele está nessa posição de rei. Mas uma vez que ele perde essa posição de rei, ninguém vai respeitá-lo mais. Quando o primeiro-ministro viaja, todo mundo resposta a essa pessoa. Mas quando ele perde essa posição, ele vira ex-primeiro-ministro. E agora ninguém vai respeitar mais essa pessoa como antes. Você entende? Então é por isso que eu estou dizendo. Uma pessoa muito erudita, ela vai ganhar respeito onde ela for. Então a gente deve se qualificar, a gente tem que obter algum conhecimento. Então tem o conhecimento material e o conhecimento transcendental, Jara Vidya e
Então, Jara Vidya é o conhecimento material como geografia, história, matemática. Jara Vidya. Isso é como uma opulência, você entende? Então, esse conhecimento material é como uma opulência de Maya. Significa, mas e o outro conhecimento é Parabhakti, que é o conhecimento do Senhor. E se quem obtiver Bhakti, onde quer que essa pessoa for, todo mundo vai respeitar essa pessoa. E para obter Bhakti, a gente não precisa de nada, a gente só precisa ter uma fé simples. A gente só tem que ter fé no Senhor e nos Vaishnavas e em Gurudeva. Então nós devemos ter fé. Se nós tivermos essa fé e servirmos a Guru e Vaishnavas, então isso será chamado de Bhakti. Bhakti significa que aquela pessoa que tem mais Bhakti será mais respeitada por todos. Bhakti significa servir a Guru, Hari e Vaishnava. E então isso se chama Paravidya. E o outro é Jaravidya, que é o conhecimento material. Que é como ter PhD em geografia, em vários tipos de conhecimento. E qual benefício você vai obter com isso? Você vai ser respeitado neste mundo, mas para os devotos há muito mais glórias para os devotos. Então, para Bhakti, nós devemos servir a Guru, Hari e Vaishnavas. Então, há dois tipos de conhecimentos: Jaravidya e Paravidya, o conhecimento material e transcendental. Qual é o fruto de obter conhecimento? Qual é o fruto de obter conhecimento? A gente vai obter amor e afeição de Deus. E a gente vai obter Bhakti aos pés de lótus de Krishna. A gente obteve muitos tipos de conhecimento, mas a gente não obteve Bhakti para Krishna. Então, qual será o benefício disso? Então, aquele menininho de 12 ou 14 anos estava ali conduzindo o barco. E aquela pessoa muito erudita começou a perguntar para ele: você sabe alguma coisa de geografia? Então, aquela pessoa muito erudita perguntou para aquele menininho pobre: você sabe alguma coisa sobre geografia? E ele falou não. O menininho respondeu não. Eu estou falando Bengali. Você é da onde? Está falando com Ananga Mohan Prabhu. Ele falou: eu sou da África. Você nasceu na África, foi para Gujarat e agora você está aqui em Kaishanagar. Karela é amarga?
Então aquilo que é amargo fica ainda mais amargo. Em hindi. Então, a trepadeira de Karela, ela cresce na árvore de ninha e fica ainda mais amarga. Então, ouça cuidadosamente sobre o que eu estava falando. O erudito perguntou ao menino: você sabe alguma coisa de geografia? E o menino barqueiro falou: não, eu não sei nada de geografia, porque eu sou um menino pobre. Então, eu simplesmente dirijo esse barco e assim eu tomo conta da minha família. Eu tenho um pai e alguns irmãos, então assim eu mantenho a minha família. E aí essa pessoa erudita falou: ok, então se você não sabe nada de geografia, você já ouviu? Ele falou: ok, você não sabe nada de geografia, mas você sabe alguma coisa sobre história? Você já leu a história do país? Ele falou: eu não sei. Ele falou: como eu te falei, eu nunca fui para o colégio. Ele falou: e se você não sabe, o erudito falou, se você não sabe nada de história nem geografia, então 50% da sua vida está desperdiçada. Se você não souber nada de história... Não, perdão. Se você não sabe de geografia, 50% da sua vida já está desperdiçada. E se você não sabe nada de história também, mais 20%. Então, 70% da sua vida já está desperdiçada. E ele falou: e você sabe alguma coisa de matemática? E o menino pobre falou: não. Aí o erudito falou: então... Mas 10% da sua vida está desperdiçada. 50 mais 20, agora mais 10%. 80% no total da sua vida já está desperdiçada. Ele falou: você não sabe nada nem de geografia, nem de história, nem de matemática. Não sabe nada sobre esses assuntos. E o menino manteve o silêncio, ficou calado, porque ele estava pensando: o que eu posso fazer? Eu nunca fui para o colégio. Eu nunca fui para o colégio, então como que eu posso saber alguma coisa sobre isso? Então ele estava ali conduzindo o barco, e aí o que aconteceu? Quando eles chegaram no meio do rio, uma tempestade se armou. Uma tempestade se armou. E então, muitas ondas se formaram ali no rio e o barco ficou balançando muito. E aí, aquele menino pobre perguntou àquele erudito: você sabe nadar? Ele perguntou: você sabe nadar? E o menino barqueiro falou: eu não estou conseguindo mais controlar o barco. A qualquer momento esse barco pode afundar no rio. E você tem
Você pode ter tido muitos tipos de conhecimentos e você falou que porque eu nunca fui para a escola, 80% da minha vida foi desperdiçada. Mas se você não sabe como nadar, agora eu te digo que 100% da sua vida está desperdiçada. Após falar isso, veio uma onda, o barco virou. E o barco virou. O erudito afundou na água e aquele menino barqueiro saiu nadando e conseguiu se salvar. Então, qual é o significado disso? Este mundo material é comparado ao oceano. Se você quiser atravessar o oceano da vida material, você tem que se abrigar em Shri Chaitanya Mahaprabhu. Você tem que se render completamente aos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. O que você tem que fazer? Você tem que se abrigar em Chaitanya Mahaprabhu, nos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Se você não se render aos pés de lótus de Shri Chaitanya Mahaprabhu, você não será capaz de atravessar o oceano da vida material. Então, por meio do conhecimento material, inteligência, você não vai ser capaz de entender Bhagavata Tattva. Você não vai ser capaz de entender Deus. Você pode ouvir o chamado Bhagavata muitas vezes, mas se você não se abrigar nos pés de lótus do devoto Bhakta, então o que vai acontecer? Bhagavata Bhakta? Então você deve se render completamente. Se render aos pés de lótus do devoto puro. É por isso que nas escrituras é mencionado. Se você se render completamente aos pés de lótus do Senhor, Ele mesmo irá se manifestar no seu coração. Ele mesmo vai se manifestar no seu coração. Muitas vezes o Bhagavatam foi recitado aqui, nós já ouvimos muitas vezes. Muitas Maharajas já vieram aqui, já deram Harikatha aqui, mas apenas por ouvir não vai funcionar. Você tem que se render completamente aos pés de lótus de Guru e Vaishnavas. E então há um processo para se ouvir. E qual é o processo? Prahlada Maharaj explicou. Ele falou sobre Navada Bhakta. Os 9 membros de Bhakta. Quem sabe? Levante a mão. As mães bengalis vão responder. Quais são os 9 tipos de Shrava, Nanda, Dasya, Sakya, Atma, Niveda? Então, Shavana, Kirtana, Vishnu, Smara, Dasya, Sakya, Vandana, Archana, Dasya, Sakya, Vandana. Então, Shravana vira o Srimad Bhagavatam. Kirtana, falar do Srimad Bhagavatam. Smarana, se lembrar sobre o que você tem que se lembrar do Senhor. Vishnu Smarana, Pada Sevana. Pada Maneva significa que onde o Senhor fez os seus passatempos, você tem que fazer parikrama desse local, você tem que circunambulá-lo. Para que o Senhor te deu o pé? Para ir para o cinema ou para fazer parikrama? Você deve vir para o templo. Você deve fazer tulasi parikrama.
Ambarisha Maharaja, veja como era a vida dele. A gente tem que ir para Navadvipadam, Vrindavanadam, vocês estão indo? Isso é Padanseva, Archana. Você deve adorar o Senhor. Você deve fazer puja do Senhor. Com 5 tipos de ingredientes, você deve fazer o puja do Senhor. Com 5 ingredientes. Dupa, Deep, a lamparina, o incenso. Com a lamparina de guia, o incenso, com todos esses 5 tipos de ingredientes, você deve adorá-lo. E então, Dasya Sakya Atma Nivedana. Então, Dasya Bhava é o amor de serviço em relação ao Senhor. Se você não tiver amor de serviço em relação ao Senhor, então nós devemos ter o amor de amigo em relação, um amor fraternal em relação a Krishna, pensando, ele é meu membro da família, ele é um membro da minha família. E o que a gente deve fazer? A gente deve oferecer ao Senhor sattvika, comida sattvika. Então não é que a gente vai comer peixe e vai oferecer peixe para o Senhor, não. O Senhor nunca vai comer peixe. O Senhor apenas vai aceitar uma comida no modo da bondade, sátrica. Vandanam, a gente deve fazer estudos do Senhor. Então, Dasya, Sakya, Dasya Bhava, Sakya Bhava. E por último, Atma Niveda. Então a gente deve se render completamente aos pés de lótus do Senhor. Então, Senhor, tudo pertence a você, então eu me rendo completamente a você. Nada pertence a mim. Nada é meu neste mundo material. Minha mãe, meu pai, os membros da minha família, tudo pertence ao Senhor. Você me deu tudo, Senhor. Bhaktivinoda Thakur está dizendo: está cantando a canção Atma Nivedana. O que a gente deve dar a Guru Vaishnava? A gente deve entregar tudo a Guru e Vaishnava. Se vocês estão entendendo, o que quer que você tenha, você deve oferecer tudo a Guru e Vaishnavas. De outra maneira, você vai ter que sofrer as atividades pecaminosas. Você não deve se tornar um panidasa. Vocês já ouviram falar do Panidasa? Ele era um Vaishnavadasa e virou um Panirdasa. Então, é por isso que nas escrituras é mencionado: você deve oferecer tudo aos pés de lótus de Guru e Vaishnava. Se você não estiver oferecendo ao Senhor e você comer, isso vai ser considerado um pecado. Você deve oferecer tudo a Deus. Oferecer tudo a Guru Bhagavan. Você está entendendo? Então, o que nós devemos fazer? Então, a gente deve oferecer tudo aos pés de lótus de Guru e Vaishnavas.
Então, se você receber 1 centavo, você deve oferecer tudo aos pés de Lord Guru Vaishnavas. E aí, então, você vai poder usar esse dinheiro. Se você usar alguma coisa sem ter oferecido, então isso será considerado um pecado. Então, o que você deve fazer? Primeiro, ofereça ao Senhor. Isso significa Atma Nivedana. Iti Punshapita Vishnu Bhakti Tenava Lakshanam. Apenas por ouvir não vai funcionar. Após ouvir o que você deve fazer, você deve se render completamente aos pés de lótus de Guru e Vaishnavas. E aí sim, o seu ouvir vai ser um ouvir puro. Então você deve dar tudo ao Senhor. Se você não entregar tudo ao Senhor, isso não vai acontecer. Este corpo não pertence a nós. Esse corpo pertence ao Senhor. O Senhor nos deu este corpo, então a gente deve protegê-lo. E por que você tem que proteger esse Senhor? Para o serviço ao Senhor. Todas essas coisas são mencionadas nas Escrituras. Então, por isso é dito, Iti Punshapita Vishnu. Então, a gente deve ouvir Harikatha. Nós devemos fazer Atma Nivedana. Se você se render completamente aos pés de lótus do Senhor, então você estará agradando a todo mundo e aí você vai sentir bem-aventurança. Se você não usar o dinheiro para o serviço do Senhor, você vai ter que sofrer. Ninguém te dá nada sem nenhuma razão. Se alguém está doando alguma coisa para você, por dentro há algum desejo material, você deve compreender isso. Você não consegue compreender agora. Mas quando você fizer bhajana, à medida que você avançar em vida espiritual, você vai ser capaz de compreender. É por isso que Srila Jagannatha Dasa Babaji Maharaj certa vez ele estava indo até um local e o servo dele se chamava Bihari Lala. E aí ele estava indo por um local e uma pessoa deu uma rúpia para Jagannatha Dasa Babaji Maharaj. E esse Babaji Maharaj manteve essa uma rúpia com ele. E aí depois de algum tempo, passou 1 hora, eles estavam andando, continuaram andando e então ele falou para Bihari Lala, seu servo, me leve de volta até aquela pessoa que me deu essa uma rúpia. Então Jagannatha Dasa Babaji Maharaj foi levado de volta até aquela pessoa que tinha doado uma rúpia para ele. Então ele devolveu aquela uma rúpia. Babaji Maharaj disse: essa sua uma rúpia que você me deu tem muito calor. Eu não consigo tolerar este calor. Se você estudar a vida de Jagannatha Babaji Maharaj, você vai ver. Ele falou nessa rúpia tem tantos desejos materiais que eu não sou capaz de tolerar. Então, por isso ele deu de volta aquela rúpia para aquela pessoa. Então, por essa razão, Chaitanya Mahaprabhu disse para Jagannatha Dasa Goswami, para Raghunatha Dasa Goswami. Então, Mahaprabhu disse para Raghunatha Dasa Goswami para nos dar ensinamentos.
Se você comer comida, aceitar comida das pessoas materialistas, o seu coração ficará contaminado e você não vai conseguir fazer bhajana. Então o Gurudev está tentando se lembrar o nome de uma pessoa cega de uma história. Shravan Kumar. Shravan Kumar, cuja mãe e pai eram cegos. Então a mãe e o pai de Shravan Kumar eram cegos. E ele estava carregando seus pais nos seus ombros. Então ele estava carregando a mãe e o pai nos ombros. E ele estava indo de um lado para o outro, carregando a mãe e o pai nos seus ombros. E ele estava levando a mãe e o pai a diferentes locais de peregrinação. E aí o que aconteceu? Num local, Shravan Kumar estava sentindo sede. Então ele abaixou ali aquele instrumento onde estava usando para carregar o pai e a mãe e foi beber água. Só que por beber água, depois de beber água, ele começou a insultar seus pais. E disse: vocês se tornaram velhos, vocês são cegos, isso é o karma de vocês. E eu estou carregando vocês aqui nos meus ombros e te levando a todos os locais de peregrinações. Eu não vou mais carregar vocês, não. Eu não desfrutei nada na minha vida. Eu não casei, eu não fiz nada da minha vida. Eu apenas fico aqui carregando vocês nas minhas costas e levando vocês aos locais de peregrinação. Então Shravan Kumar começou a insultar os seus pais. Então, os pais deles, eles entenderam o que estava acontecendo. E por que ele estava perturbado? Por que a mente dele estava perturbada? Como é possível que a mente dele estivesse perturbada? Porque ele tinha aceitado água de uma pessoa materialista. Então, se você aceitar comida de uma pessoa materialista, seu coração ficará impuro. Então, aqueles pais cegos, eles perceberam. Esse nosso filho nos serviu tanto e nos levou a tantos locais de peregrinação. O que será que está acontecendo com ele? Por que ele está nos insultando? Com certeza ele deve ter aceitado, tomado água de alguma pessoa materialista. É por isso que ele está assim agora nos insultando. Então, o que os pais disseram para ele? Tá bom, o que você está dizendo é verdade. Nós ficamos velhos e nós estamos cegos por causa do nosso próprio karma. Tem gente que tem o karma de nascer numa família pobre. Tudo isso acontece por causa do karma. Por causa do karma de vidas passadas. Tem gente que é inteligente, tem gente que é burro. Então, todos nós somos filhos de Krishna. Então, por que há essa discriminação? Isso é devido ao nosso próprio karma. Do nosso próprio karma, às nossas ações de vidas passadas. E devido a essas ações, a gente tem que nascer ou em uma família pobre ou numa família rica. Então, tem pessoas que são muito inteligentes e ficam muito eruditas. E tem pessoas que são tolas, que não têm
educação nenhuma. Então, uma mãe se aproximou de mim, mostrando o filho de 26 anos, que o cérebro dele não funcionava. Se não dessem comida na boca dele, ele não comia, ele não era capaz nem de trocar a própria roupa. Então essa mãe se aproximou de mim e mostrou essa criança. E por que isso está acontecendo? Por causa do karma de vidas passadas. Então, por que uma pessoa é pobre ou rica? Por causa do karma de vidas passadas. Porque a mãe e o pai são cegos por causa do karma de vidas passadas. Então, naquele momento, os pais cegos disseram ao filho: o que você está dizendo é verdade, nós somos cegos por causa do nosso karma de vidas passadas. Mas agora e agora você está jovem e você ainda não desfrutou da sua vida. Você só fica carregando a gente de um local para outro. Então faça o seguinte: apenas atravesse a gente aqui nesse rio, e aí há uma vila do outro lado do rio, e aí lá você pode nos deixar lá, você não precisa mais nos carregar não. E aí a gente pode viver lá coletando doação, e aí a gente pode se virar por nós mesmos. Aí o filho diz: tá bom, eu vou ajudar vocês a atravessar este rio e vou deixar vocês lá do outro lado e já não vou mais carregar vocês. Então ele atravessou o rio e deixou os seus pais cegos ali naquele local, mas novamente ele sentiu sede, e aí ele foi na casa de alguém da vila e bebeu água, e aí então ele começou a se sentir muito arrependido. Ai de mim, os pais que me deram o nascimento, que sacrificaram tudo por mim. Para esses mesmos pais eu estava usando palavras de insulto. Então essa pessoa voltou até seus pais e implorou por perdão e disse: eu não sei o que aconteceu comigo, eu insultei vocês tanto e agora eu estou me sentindo tão mal. Por favor, me perdoe, me perdoe. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei por que minha mente ficou assim tão perturbada. Eu não estou entendendo o que aconteceu. Desde a infância até hoje, eu sempre carreguei vocês nas costas pelos locais de peregrinação. Mas agora eu não sei o que aconteceu. Eu tomei água lá naquela vila e algo aconteceu comigo. Então os pais disseram para Shravan Kumar: ó meu filho, ouça cuidadosamente. A vila do outro lado do rio é uma vila onde tem pessoas materialistas. Eles bebem álcool e drogas. Eles fazem coisas sem sentido. Então é um local de cárie. E lá você bebeu água. Você está entendendo? E por causa disso, o seu coração ficou impuro. E aí, quando você atravessou o rio e chegou até lá,
Perdão, quando você atravessou o rio e chegou aqui do outro lado, aqui todas as pessoas da vila são Vaishnavas, são pessoas religiosas. E aí, por beber a água daqui, o seu coração novamente se transformou e ficou novamente puro. Então, nas Escrituras é mencionado. A gente deve ouvir isso muito cuidadosamente. Vocês estão entendendo? Então, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasi, Brahmachari. Então, perdão, se um brahmachari, uma pessoa, né, que está seguindo o caminho espiritual, aceitar a comida de uma pessoa materialista, essa pessoa ficará contaminada. Então é por isso que você tem que oferecer tudo ao Senhor. Na Bhagavad Gita o Senhor diz: se você aceitar a comida sem oferecer para mim, em cada grão você estará comendo pecado. Então essa pessoa será considerada como um ladrão. Então, seja lá o que você for comer, você tem que oferecer ao Senhor. Seja você Grihastha, Sannyasi, Vanaprastha ou Brahmachari. Então, nas Escrituras é a mesma regra para todo mundo. Essas regras são só para Grihastha e Brahmachari, não é para todo mundo. É só para Grihastha ou só para Brahmachari, não é para todo mundo. Então primeiro você tem que oferecer e depois você pode comer. Pelo menos na sua mente, ofereça uma folha de tulsi. Mas se você aceitar essa comida sem oferecer, você estará ingerindo pecado. Refrigerante, oferecer Sprite, Coca-Cola, ficar oferecendo isso para o Senhor, isso não é correto. Eu estava castigando os brahmacharis. Então os brahmacharis lá fora você pode obter essas coisas, mas isso não é bom. Você não deve oferecer essas coisas para o Senhor. Srila Narayana Goswami Maharaj nunca deu permissão para as pessoas ingerirem isso. Essas coisas são artificiais. O Senhor nunca aceitará isso. Há regras e regulações que devem ser seguidas. Mas se eu falar a verdade, vão achar que eu sou uma pessoa ruim, mas eu tenho que falar a verdade. Não é correto. Não é bom. Eu tenho que falar a verdade. Se as pessoas vão obedecer ou não é outra coisa, mas eu vou falar a verdade. Isso é mencionado nas Escrituras. Srila Gurudeva nunca deu permissão para isso. Eu estava sempre com Gurudeva, você entende? Quando Gurudeva via algum brahmachari de Mathura fazendo isso, ele batia nessa pessoa. Esse Linka, Sprite, isso não coisas boas, isso são coisas artificiais. Você não deve oferecer isso ao Senhor. Gurudeva costumava castigar. Você entende? O que quer que Gurudeva tenha dito, eu vou falar o mesmo para vocês. Vocês não devem consumir isso. Os ocidentais vêm até a mim. O que eu vou falar para eles? Vocês não devem tomar. E eles vão dizer, mas a gente viu que no templo isso estava sendo oferecido.
Coca-Cola, Linka, Sprite. Então, por que você está dizendo não para mim? Os devotos ocidentais vão vir e vão perguntar para mim. Mas seja lá o que Gurudeva tenha me falado, eu vou falar a mesma coisa. Então, a gente não deve ingerir esse tipo de coisa. Senão, as pessoas vão embora do templo e vão seguir isso. Porque os devotos ocidentais estão aqui olhando. Eles estão vendo ou não estão vendo? Vocês estão oferecendo esse Sprite. Quantas vezes você veio para uma Mangalarati? Se você não vier para uma Mangalarati, os ocidentais vão dizer: nem os brahmacharis não vêm para uma Mangalarati. Então, Gurudeva, para que você está me chamando para ir para uma Mangalarati? Então é por isso que primeiro você tem que seguir, e então você vai poder pregar para os outros. Para que os estrangeiros vieram aqui? Para ver na prática a Bhakti, para ver Bhakti sendo praticada. Eles estão usando sari. Mas se os indianos não usarem sari, eles vão dizer: Ei Maharaj, você está me dizendo para botar sari, mas no seu país ninguém usa sari. Então eles vão aceitar a minha instrução? Não, eles não vão seguir. Então é por isso que existem regras e regulações as quais nós devemos seguir, você entende? Então é por isso que todas as mães, todos devem usar dhoti e sari. E então, dessa maneira, devem vir para o templo. Então, os outros vão te copiar. De outra maneira, as pessoas vão dizer: então para que a gente deve seguir? Os ocidentais não têm essas impressões. Eles vão vir aqui e vão ver que ninguém está usando nem sari nem dhoti, então para que eles vão usar? Então é por isso que nas escrituras é mencionado: quando você vem para o templo, o que você tem que usar? Dhoti e sari. Aonde nós somos? Nós somos a Ananta Padmanabha. Lá tem regras muito estritas. Eu levei os ocidentais lá e todos tiveram que botar sari. Você entende? Então todos vocês devem usar saris. Vocês ficam assistindo TV, as pessoas não usam sari na TV, mas isso não está correto. Então qual será o benefício de pregar? Eu trouxe os devotos ocidentais para cá e o que eles vão pensar? Então nas escrituras é mencionado: nós devemos seguir as regras e regulações, porque na cultura védica há muitas glórias da Índia. No Chaitanya Charitamrita é mencionado. Uma pessoa que obtém Sukriti após a pessoa só obtém nascimento na Índia por ter Sukriti de muitos e muitos nascimentos, porque quem nasce na Índia facilmente pode entrar nos templos, facilmente pode ter darshanas. Para os ocidentais isso não é assim. Nós estamos aqui de manhã, de tarde, de noite e somos capazes de ter o darshana do Senhor. A gente acorda de manhã e já pode ouvir os nomes do Senhor. Mas
mas os ocidentais não são capazes de ouvir sobre Radha Govinda. Os estrangeiros não são capazes de ouvir Radha Govinda. Porque se o Kirtana estiver um pouco alto, a polícia já vai lá e já implica. Mas aqui tem alto-falante para todo lado. E a gente já acorda de manhã ouvindo os nomes de Govinda. No Ocidente isso não é possível. Nos países estrangeiros isso não é possível. Os semideus estão orando para o Senhor. Ó Prabhu, nós queremos nascer nessa Bharata Bhumi, que é cheia de atividades piedosas. Vocês estão entendendo? Não é fácil nascer na Índia, Bharata Bhumi, em Kali Yuga. Os semideuses estão orando para o Senhor. A gente quer nascer na Índia. A gente quer nascer em Bharatavasa, Vrindavana, Navaduipa. Nos dê nascimento em Navaduipa ou Vrindavana, porque assim facilmente a pessoa vai poder seguir o caminho de Bhakti. Aqui vocês colocam tilaka e ninguém fala nada. Mas lá nos países estrangeiros, se você anda com tilaka na rua, todo mundo vai perguntar: o que é isso? Aqui é muito fácil seguir Bhakti. As atividades de Bhakti aqui são fáceis de ser seguidas. Facilmente aqui a gente faz um sacrifício de fogo. Sai fumaça do sacrifício de fogo. Lá nos países estrangeiros, se sai fumaça do sacrifício de fogo, na mesma hora eles chamam o bombeiro e apaga. Mas aqui a gente faz um grande sacrifício de fogo com a labareda tão alta e tanta fumaça saindo. Mas nos países estrangeiros não é possível fazer um sacrifício de fogo como esse. Quando a gente vai fazer o sacrifício de fogo lá, fica todo mundo já perguntando de onde vem essa fumaça. Mas aqui nós podemos fazer sacrifício de fogo e muitas outras coisas. Aqui é muito fácil fazer sacrifício de fogo. Você pode cantar os santos nomes aqui muito facilmente. Ramo, Ramo, Hare, Hare. Todos podem ouvir este som. Mas nos países estrangeiros, se você fizer isso, eles vão dizer que é poluição sonora. Aqui é muito fácil. Aqui é muito fácil seguir as atividades de Bhakti. Então, por isso é dito que você pode, assim que você quiser, ir para Navaduipa ou para Vrindavana. Você vai gastar quanto? 200, 300 rupias para ir. Mas se você for lá nos Estados Unidos, é frio a beça. Ele e ela vieram da Inglaterra, pergunta para eles, lá é frio ou não é? Você vai ficar se tremendo de frio. Fala para mim. Aqui vocês têm todo o conforto. Nama Sankirtana, Sadhu Sangha, associação com os devotos. Muito facilmente você obtém associação com os devotos. Mahaprasada. Então, e aonde você pode obter Mahaprasada?
Se eu falar, as pessoas vão pensar mal. Os estrangeiros, eles comem o quê? Galinha, carne. Então é muito difícil. Maia é muito forte. A Maia é muito forte nos países estrangeiros. Ela veio de Miami. Ele veio de Miami. Maia, Miami. Maia pura. Se você for a Mayapur, você tem o Darshana de Chaitanya Mahaprabhu, mas se você for a Miami, você vai ter o Darshana de Maya. Você vai ver lá. E aí você vai entender o que é Maya. Eu não vou falar não, eu fico até com vergonha de falar sobre isso. As pessoas querem ir para os países estrangeiros pensando, lá é muito bom, mas veja, é muito difícil fazer bhajana lá. Gurudeva costumava dizer, se uma pessoa está fazendo bhajana nos países estrangeiros, é como se estivesse rodeada de fogo. Significa que essa pessoa está rodeada por fogo, sentada ali no meio e fazendo bhajana. Então não é nada fácil fazer bhajana nos países estrangeiros. Você deve entender tudo isso muito cuidadosamente. Não é fácil fazer bhajana nos países estrangeiros. Nós aqui na Índia podemos fazer bhajana muito facilmente. Mas nos países estrangeiros é muito difícil. Vocês estão entendendo? E por que eu estou falando isso? Eu estou falando a verdade. Por 26 dias, perdão, vou contar a minha história para vocês. Há 26 anos eu estou pregando Índia, América, Brasil, em todos os países. Eu viajo por 40 países. Veja, Maia é muito poderosa. Maia poderosa não é a pergunta para eles. Aqui a gente tem tanto conforto. Mas nos países estrangeiros não é fácil fazer bhajana. E as coisas materiais lá têm muito valor. Então, se a pessoa ingerir álcool ou drogas, todo mundo vai falar, muito bom. Mas se você parar de beber, todo mundo vai te repreender. Então, nos países ocidentais, se você ingerir álcool ou drogas, todo mundo vai falar, você é muito legal. Mas se você não parar de fazer essas coisas, todo mundo vai cair em cima de você. Todo mundo vai te apreciar por você fazer essas coisas ruins. Mas se você não fizer, vão dizer, sua vida está perdida. Você está desperdiçando sua vida. No nosso país, se algum brahmachari falar com alguma menina, todo mundo já vai olhar de cara feia. As pessoas já vão repreender esse brahmacharya. Não é tão fácil assim se aproximar de alguma menina. Mas nos países estrangeiros é muito fácil. Por isso que eu digo, Miami, Maia é muito forte. Então nascer na Índia e fazer bhajana é muito fácil. E isso não está disponível em nenhum outro país. A gente tem que fazer Hari Bhajana. Vocês estão entendendo? Eu vou para muitas casas e as pessoas me respeitam, dão doação, lavam meu pé,
Onde quer que eu vá, todo mundo lava meu pé. E ficam se guardando essa água. Mas nos países estrangeiros ninguém lava meu pé. Pergunta para eles. Eles tentam imitar, mas não conseguem. Porque aqui é Índia, aqui a gente tem esse sanskar, a gente não pode imitar. Esse não é o seu sanskar. Essa não é sua impressão. Eu estou falando a verdade. Então o que eles fazem? Eles à força lavam meu pé à força. Mas nos primeiros... Não, aqui todo mundo lava à força meu pé. Mas nos países estrangeiros, primeiro ninguém nem lava o meu pé. E depois alguém vai beber essa água, não. Todo mundo vai falar, não, essa água aí não é boa para beber, não. Então eu estou te falando a verdade. É verdade ou não é? O que vocês estão fazendo aqui? Aqui, filhos tocam os pés do pai e da mãe. E são sanskar. Ninguém faz isso nos países estrangeiros. Pai e filho não têm um bom relacionamento nos países estrangeiros. Não há respeito. É por isso. Há um Kirtana que diz que o amor e a afeição que há entre as pessoas você não consegue ver em nenhum outro local. Quando a pessoa faz 18 anos lá, ela sai correndo dos pais. Elas não têm nenhuma responsabilidade pelos pais. Então lá as pessoas não tomam conta dos seus pais. E aí quando os pais ficam velhos, eles colocam num asilo. Então, o que eles fazem lá? Eles constroem um monte de asilo. E os pais que deram educação pra gente, que sacrificaram tanto pra gente, a gente tem que sobreviver esses pais. Isso é a cultura védica, mas pouco a pouco nós estamos seguindo a cultura ocidental e estamos mandando nossos pais para o asilo. Então, ele está falando minha esposa, meu filho, minha filha, e não tem lugar para os pais. Mas os nossos pais, que não tem lugar para os avós, né, na casa, mas os pais sacrificaram tudo pela gente. E eles suportaram tanto sofrimento para poder cuidar da gente, para poder nos educar. Então é por isso que nas escrituras é mencionado, a gente deve servir os nossos pais. Você está entendendo? Por isso que se você não servir os seus pais, como você vai ser capaz de servir a Guru e Vaishnavas? Porque o Senhor é Parampita. Krishna, o Senhor. Krishna é o Senhor, então é por isso que se você não servir os seus pais, como você vai servir ao Senhor?
Você está entendendo? É por isso que, se os seus pais estão fazendo bhajana, você deve servi-los, você deve servir os seus pais idosos, assim como Shravan Kumar. Então, quando seus pais abandonarem o corpo, você vai poder ir para Vrindavan e fazer bhajana. Se você regar a raiz de uma árvore, toda a planta será nutrida. Então, da mesma maneira, se a gente servir a Govinda, tudo mais será nutrido. Se você servir apenas os pais e não a Govinda, isso também não é correto. Por isso que na Bhagavad Gita o Senhor está dizendo: o que o Senhor está dizendo para Arjuna? Você deve abandonar tudo e apenas vir ao meu abrigo. Se eu servir os meus pais, se você não servir a seus pais ou a sociedade, isso será um pecado. O Senhor está dizendo: eu sou o Senhor Parapita. Se você servir a mim, todas as dívidas com os pais, os antepassados, tudo, você estará livre de todas as dívidas se você vier até o meu abrigo. Mas se a pessoa não servir aos pais, não servir a Govinda, então a vida dessa pessoa é desperdiçada, você entende? Então é por isso que você tem que servir ao Senhor e se você servir ao Senhor, o serviço aos seus pais estará incluso nisso. Se você não servir a seus pais e for servir a Govinda, você vai ter que ir para o inferno. Não, você tem que servir a Govinda e aí o serviço aos seus pais vai estar incluído nisso. Você entende? Então, quem é Guru? É aquela que dá amor no nosso coração. Há dois amigos, nós devemos entender isso cuidadosamente. O que você deve fazer? Fala para mim. Você tem que servir ao Senhor. Primeiro você está servindo aos seus pais. Para um Gurudeva costumava dizer, né? Gurudeva, Narayana Goswami Maharaj costumava dizer: você não está servindo os seus pais, você não está servindo seu pai. Você tem que servir o seu pai. Você tem que servir para um Bhagavan Jagadish. Então isso é mencionado nas escrituras. Você não deve aceitar comida de uma pessoa materialista. Seja lá o que você for comer, primeiro você deve oferecer ao Senhor. E aí você vai poder comer. Então, pelo menos canta o Gopal Mantra ou o Krishna Mantra. Você deve aceitar comida sáttvica. Você deve cantar Krishna Mantra e Gopal Mantra, porque Krishna Mantra e Gopal Mantra são o mesmo. E aí, são a mesma coisa que Krishna Mantra ou Gopal Mantra. Então você tem que oferecer a Gopal e aí você pode comer. Então no seu coração ofereça ao Senhor.
Que nem quando você está numa viagem de trem, como é que você vai oferecer com folha de tula-se para o Senhor? Então ofereça no coração. Mas de outra maneira, pegar a comida e sair comendo, isso será uma parada, será uma ofensa. Então a gente deve compreender isso. Até que a gente obtenha esse senso comum, esse senso crítico. Se você não tiver nem senso comum, como você vai ter esse conhecimento divino? Você deve desenvolver esse senso comum, você deve ter senso comum, você tem que entender isso. De outra maneira, senão você vai ter que nascer repetidas vezes, vai ter que pagar suas dívidas, nascendo repetidas vezes. Então você deve servir a Gurudeva. Vocês conhecem esse Kirtana? Há um Kirtana que é muito belo. Ele faz esse Kirtana muito bem. Vem até aqui. Esse Kirtana é maravilhoso. Esse Kirtana é muito belo. Vocês devem conhecer este Kirtana. Vocês estão dizendo Gurudeva Kripa Bindudia. Vocês estão seguindo cantando este Kirtana, mas não estão seguindo. Onde está você? Cante esse Kirtana. Ah, você não sabe. Aí o Maharaj vai cantar. Para Maharaj vai cantar o quê?
Maharaj Maharaj está conversando com o Gurudeva, mas não está tendo tradução. Nós devemos entender este Kirtan cuidadosamente. A gente deve primeiro saber sobre isso. A gente deve ouvir Harikatha de Gurudeva. A aula já acabou para Maharaj Maharaj estar cantando um Kirtan. Jai, 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 Haribo. Jai Shila Gurudeva aqui, Jai.